O maestro que encantou o Maracanã. Diego Ribas nasceu em 9 de fevereiro de 1985, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em uma família simples que sempre valorizou disciplina, esforço e paixão pelo futebol. Desde pequeno, demonstrou talento e inteligência fora do comum para o jogo. Não era apenas a habilidade técnica que chamava atenção, mas a capacidade de enxergar espaços e antecipar movimentos, traços que definiriam sua carreira. Ainda criança, nos campos de terra de sua cidade natal, Diego já mostrava sinais de liderança e visão estratégica, muitas vezes organizando companheiros mais velhos e ditando o ritmo das partidas. Sua trajetória profissional começou no Santos Futebol Clube, um verdadeiro celeiro de talentos. Ali, Diego se destacou não apenas pelo drible e passe preciso, mas também pela maturidade emocional em campo. Ele entendia que ser um meio-campista vai muito além de tocar a bola. É conectar setores, criar oportunidades e assumir a responsabilidade nos momentos de pressão. Essa combinação de técnica e inteligência tática chamou a atenção de clubes europeus, levando-o a viver experiências no Werder Bremen, na Alemanha, e no Fenerbahçe, na Turquia, onde aprimorou a disciplina, resistência física e a compreensão tática do futebol moderno. Quando Diego retornou ao Brasil em 2016 para defender o Flamengo, já trazia consigo uma bagagem rica de experiências internacionais e uma reputação consolidada como jogador de alto nível. Mais do que reforço técnico, sua chegada trouxe liderança, confiança e capacidade de organizar o meio-campo, algo essencial para o projeto ambicioso que o Flamengo iniciava. Diego Ribas não jogava apenas para si mesmo. Sua função era fazer o time render mais, criar harmonia e ser o cérebro em campo, definindo estratégias durante os jogos. No Flamengo, Diego se tornou rapidamente o maestro do Maracanã. Cada passe seu, cada arrancada com a bola e cada decisão em campo refletia sua visão de jogo única. Ele era o jogador capaz de transformar jogadas simples em oportunidades de gol, de orientar jovens companheiros e de equilibrar a equipe em momentos de tensão. Sob seu comando silencioso, o Flamengo não apenas disputava partidas, mostrava futebol organizado, criativo e decisivo. O ápice dessa maestria se aproximaria com a chegada de Jorge Jesus em 2019. A parceria entre o técnico português e Diego Ribas se tornaria histórica, combinando visão tática e experiência em um time que encantaria o Brasil e a América do Sul. Mas mesmo antes disso, Diego já havia deixado claro que não era apenas mais um jogador de meio-campo. Era o maestro que conduziria o Flamengo a conquistas memoráveis, deixando sua marca para sempre no coração da torcida. Antes de continuarmos essa trajetória emocionante, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você acompanha histórias inspiradoras dos maiores jogadores do futebol. Deixe também o seu like para apoiar nosso trabalho e vamos juntos conhecer a jornada de Diego Ribas até o Flamengo. O retorno ao Brasil e ao Flamengo. Em 2016, após anos de carreira no exterior, Diego Ribas decidiu retornar ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo. Essa volta não era apenas um retorno ao país natal, mas uma oportunidade de assumir um papel de liderança em um clube histórico que passava por um período de reconstrução. O Flamengo vinha de temporadas irregulares, alternando momentos de brilho com decepções dentro e fora de campo, e buscava reforços que não apenas agregassem qualidade técnica, mas também experiência e maturidade para guiar um elenco jovem e ambicioso. Desde os primeiros dias de treinos no Ninho do Urubu, Diego deixou claro que sua chegada iria além de talento individual. Sua postura tranquila, visão de jogo e disciplina impressionaram companheiros e comissão técnica. Ele não se limitava a cumprir ordens ou jogar conforme as instruções. Diego observava, analisava e passava a experiência adquirida na Europa para orientar colegas. Jogadores mais jovens rapidamente perceberam nele um mentor, alguém capaz de ensinar a arte de controlar o meio-campo, proteger a defesa e criar oportunidades com passes precisos. Nos primeiros jogos, Diego Ribas já mostrava sua importância. Mesmo nos momentos mais complicados, ele conseguia organizar o time, ditar o ritmo das partidas e tomar decisões inteligentes que mudavam o rumo dos jogos. Sua capacidade de ler o adversário, antecipar jogadas e distribuir a bola com precisão tornou indispensável para o esquema tático do Flamengo. Não era apenas sua técnica ou visão, era o seu jeito de jogar, com calma, inteligência e liderança, que se destacava. Além disso, Diego rapidamente se tornou referência fora de campo. Sua postura profissional, dedicação aos treinos e envolvimento com a comunidade rubro-negra criaram uma conexão natural com a torcida, que via nele não apenas um jogador, mas um verdadeiro exemplo de compromisso com o clube. Ele se transformou em peça-chave para integrar os veteranos e os jovens talentos do elenco, criando harmonia e confiança dentro do grupo. Ao longo das temporadas seguintes, Diego Ribas consolidou seu papel como maestro do Flamengo. Cada passe,
Cada movimentação e cada decisão em campo refletiam sua experiência e inteligência. Ele não apenas jogava, mas conduzia o time, tornando-se essencial na construção de jogadas, na proteção da defesa e na organização do ataque. Essa influência silenciosa, mas poderosa, preparou o terreno para o momento histórico que chegaria em 2019, quando, sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo se tornaria protagonista do futebol sul-americano. Se quiser, posso detalhar capítulo 2, a era Jorge Jesus e a Revolução Rubro-Negra no mesmo nível de profundidade, mostrando passo a passo como Diego se tornou peça central na transformação tática e emocional do time, culminando na Libertadores de 2019. A era Jorge Jesus e a Revolução Rubro-Negra. Quando Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro em junho de 2019, o Flamengo vivia um momento de expectativa e incerteza. A diretoria havia investido pesado na formação de um elenco estrelado, mas o desempenho ainda não refletia o potencial esperado. O clube precisava de um líder à beira do campo e também dentro dele, alguém que fosse capaz de compreender o novo estilo de jogo que o técnico português pretendia implantar. Foi nesse cenário que a figura de Diego Ribas se tornou fundamental. Jorge Jesus trouxe consigo uma filosofia moderna e exigente. Sua visão de futebol era baseada na intensidade, no controle absoluto das ações e na movimentação constante. Ele acreditava em um jogo ofensivo, com pressão alta, linhas compactas e transições rápidas. Para muitos jogadores, esse novo sistema foi um choque. Exigia preparo físico acima da média, concentração constante e execução tática quase perfeita. Mas Diego, com sua experiência e inteligência, foi um dos primeiros a entender o que o treinador queria. Nos primeiros treinos, ele absorveu as ideias de Jorge Jesus com naturalidade e ajudou os colegas a compreenderem a nova dinâmica. Tornou-se um tradutor dentro de campo, não apenas das palavras do técnico português, mas também de sua filosofia de jogo. Sua leitura tática apurada e a serenidade em momentos de pressão tornaram-no o pilar que Jorge Jesus precisava para construir o meio-campo mais dominante do continente. Mesmo quando não estava em campo, devido a lesões que o afastaram por parte da temporada, Diego continuou exercendo papel decisivo. Nos bastidores, era ele quem motivava o elenco, quem falava nas preleções e quem mantinha o grupo unido. Jorge Jesus, em diversas entrevistas, destacava a importância do camisa 10 não apenas como jogador, mas como líder e símbolo de profissionalismo. Ele via em Diego um exemplo de entrega, de respeito à camisa e de compreensão profunda do que significa ser parte de um time vencedor. A convivência entre técnico e jogador foi marcada por respeito mútuo. Jorge Jesus valorizava a disciplina e a inteligência de Diego, enquanto Meia admirava a exigência e o perfeccionismo do português. Essa relação se traduziu em resultados dentro de campo. O Flamengo passou a jogar com intensidade inédita, impondo um ritmo sufocante aos adversários e encantando torcedores. Diego, fosse atuando como titular ou entrando no decorrer das partidas, mantinha o padrão de excelência e garantia equilíbrio ao meio-campo, sempre com passes precisos e decisões rápidas. Em cada partida da temporada, via-se a marca do novo Flamengo, organizado, corajoso e dominador. E por trás desse sucesso coletivo, havia o toque sutil do maestro Diego Ribas. Sua influência era silenciosa, mas essencial. Ele ajudou a consolidar a cultura vencedora que Jorge Jesus implantou, uma cultura baseada em trabalho, intensidade e foco absoluto nos títulos. O impacto dessa união entre técnico e jogador foi além das quatro linhas. O Flamengo de 2019 se tornou símbolo de um novo tempo no futebol brasileiro, unindo técnica e disciplina europeia com a alegria e o talento natural do futebol nacional. E Diego, com sua maturidade e postura exemplar, representou o elo perfeito entre esses dois mundos. O maestro do Maracanã, que havia encantado a torcida desde 2016, agora se tornava também o líder espiritual de uma geração vencedora. Sua contribuição para a Revolução Rubro-Negra foi muito além das jogadas ou dos gols, foi moral, tática e emocional. Ele ajudou a transformar um elenco promissor em uma verdadeira máquina de vitórias, preparando o palco para o momento que marcaria para sempre sua história e a do Flamengo, a conquista da Libertadores da América de 2019. Libertadores 2019. A consagração continental. A Libertadores da América sempre teve um significado especial para o Flamengo. Desde 1981, quando Zico e companhia conquistaram o continente, a nação rubro-negra esperava por um novo momento de glória. Em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, esse sonho começou a se tornar realidade, e no centro de tudo estava Diego Ribas, o capitão que simbolizava inteligência, resiliência e liderança. A fase de grupos, o início de uma jornada difícil. O Flamengo caiu em um grupo complicado, com Peñarol, Uruguai, LDU, Equador e San José, Bolívia.
Logo nas primeiras partidas, ficou claro que a caminhada não seria fácil. Jogar na altitude de Quito e Oruro exigia preparo físico e mental, e foi Diego quem manteve o equilíbrio emocional do grupo nesses momentos. Com sua experiência, orientava os mais jovens sobre como administrar o ritmo, conservar energia e jogar de forma estratégica. Em casa, no Maracanã, o Flamengo mostrava força. Diego, como maestro, controlava o meio-campo com passes curtos e inteligentes, cadenciando o jogo e ditando o ritmo das vitórias. Mas fora de casa, o time enfrentava dificuldades. A derrota para o Peñarol no Rio colocou pressão sobre o elenco, e o ambiente ficou tenso. Foi nesse momento que a liderança de Diego apareceu com mais força. Ele reuniu o grupo e, em uma fala que ecoou pelos corredores do Ninho do Urubu, afirmou: "Libertadores não se vence só com talento. Se vence com alma, com coração e com união. Vamos até o fim juntos." Essas palavras se tornariam um mantra dentro do elenco. O Flamengo classificou-se em primeiro no grupo, mas sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. As oitavas de final, o desafio do Emelec e o golpe da lesão. Nas oitavas, o Flamengo enfrentou o Emelec, do Equador. O primeiro jogo, em Guayaquil, foi tenso e duro. O gramado pesado, a chuva constante e a pressão da torcida adversária criaram um cenário hostil. Durante uma disputa de bola, Diego sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo, que o tiraria de ação por vários meses. Ele caiu no gramado com dores intensas e lágrimas nos olhos, não apenas pela dor física, mas pelo sentimento de impotência. Sabia que aquele era o torneio mais importante da sua carreira no Flamengo e que, por um tempo, ficaria longe do campo. Mesmo lesionado, Diego se recusou a se afastar do grupo. Voltou ao Rio e iniciou imediatamente um tratamento intensivo, determinado a retornar antes do fim da temporada. Nos bastidores, tornou-se um líder espiritual. Estava presente em todos os treinos, conversava com os jogadores e participava das preleções, incentivando a equipe com palavras de motivação e fé. No jogo de volta contra o Emelec, no Maracanã lotado, o Flamengo devolveu o placar de 2-0, com gols de Gabigol, e venceu nos pênaltis. Naquele momento, a imagem de Diego, de muletas, nas arquibancadas, vibrando com o time, rodou o país inteiro. Era o retrato de um capitão que, mesmo fora das quatro linhas, continuava regendo o Flamengo. As quartas e semifinais, a força do coletivo e o espírito de Diego. Nas quartas de final, o Flamengo enfrentou o Internacional, de Porto Alegre. O time vivia seu melhor momento na temporada. Jorge Jesus havia ajustado o elenco, e a filosofia de intensidade já estava consolidada. Mesmo sem Diego, o meio-campo, agora com Gerson e Arão, funcionava perfeitamente, reflexo direto do legado deixado por ele. Nos bastidores, Diego continuava sendo o elo entre o técnico e os jogadores. Durante a preparação para o jogo decisivo no Beira-Rio, foi dele uma das falas mais marcantes. "Vocês têm em mãos a chance de entrar para a história. Eu não posso estar dentro de campo, mas meu coração joga com vocês a cada segundo." O Flamengo venceu com autoridade e seguiu para a semifinal contra o Grêmio. No primeiro jogo, em Porto Alegre, empate em 1-1. No segundo, o Maracanã viveu uma das noites mais memoráveis de sua história recente, Flamengo 5x0 Grêmio. Foi uma exibição de gala, com o time jogando em alta rotação e encantando o continente. Diego, ainda em recuperação, estava no vestiário antes da partida e nas tribunas durante o jogo, vibrando, chorando e celebrando com o elenco. A final em Lima, o auge da glória. No dia 23 de novembro de 2019, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, o Flamengo enfrentou o poderoso River Plate, atual campeão da Libertadores e dono de uma equipe experiente e fria. O jogo começou difícil. O River impôs seu ritmo e abriu o placar aos 14 minutos. O Flamengo tentava reagir, mas encontrava uma muralha defensiva. Nas arquibancadas e no banco de reservas, Diego, agora recuperado e relacionado para a final, se mantinha sereno, incentivando a equipe a não perder a calma. Com o relógio avançando e o título escapando, Jorge Jesus decidiu mudar a estratégia. Diego foi chamado e, ao entrar em campo, trouxe equilíbrio e serenidade ao meio-campo. Sua experiência ajudou a reorganizar o time e preparar o terreno para o que viria a seguir, um dos momentos mais emocionantes da história do futebol sul-americano. Aos 43 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique arrancou pela esquerda, cruzou para Arrascaeta, que serviu Gabigol, gol do empate. A torcida explodiu. E quando todos esperavam a prorrogação, veio o golpe final. Aos 46 minutos, outro erro da defesa argentina, e novamente Gabigol apareceu, o gol da virada histórica. Flamengo 2, River Plate 1.
O apito final ecoou em Lima e no coração de milhões de torcedores. Diego caiu de joelhos no gramado, chorando de emoção. Era o momento da consagração, não apenas de um time, mas de um ciclo de fé e superação. O jogador que havia sido afastado por uma lesão grave agora erguia a taça da Libertadores da América, como capitão e símbolo de uma geração vencedora. O legado da glória. A conquista da Libertadores de 2019 foi mais do que um título. Foi a redenção de um grupo e o renascimento de uma mentalidade vencedora. E Diego Ribas foi o coração dessa transformação. Sua trajetória na competição, da lesão à liderança, da dor à glória, representa o espírito do Flamengo: lutar até o fim, acreditar sempre e jamais desistir. Naquele 23 de novembro, o maestro do Maracanã completou sua sinfonia. O homem que havia encantado a torcida com passes e inteligência agora encantava com alma e resiliência. Diego Ribas não apenas levantou a taça, ele personificou o espírito de uma nação inteira. Se quiser, Beni, posso agora detalhar o capítulo 4, legado e influência, mostrando como Diego se tornou símbolo de profissionalismo e liderança, inspirando novas gerações e consolidando seu nome como um dos maiores ídolos modernos do Flamengo. Legado e influência. O tempo costuma apagar nomes, mas alguns resistem à passagem dos anos. Diego Ribas é um desses raros exemplos de atletas que transcendem o campo e se tornam símbolos de mentalidade, profissionalismo e propósito. Seu legado no Flamengo não se mede apenas por estatísticas ou troféus, mas pela forma como mudou a cultura de um clube e inspirou uma geração inteira a enxergar o futebol com uma nova mentalidade. A construção de um líder completo. Quando Diego chegou ao Flamengo, em 2016, o clube vivia um processo de reconstrução. Ainda buscava a solidez administrativa e técnica que o colocaria novamente entre os gigantes do continente. Nesse contexto, sua presença foi estratégica. Mais do que um meio-campista habilidoso, o Flamengo contratava um homem pronto para liderar, alguém com bagagem internacional, cultura tática refinada e uma conduta exemplar. Nos primeiros meses, Diego ainda se adaptava à intensidade do futebol brasileiro, mas rapidamente se destacou pela forma como encarava o trabalho. Era o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Estudava vídeos de jogos, observava os companheiros e dialogava constantemente com a comissão técnica. Seu objetivo era simples: elevar o nível do ambiente. Ele sabia que o talento coletivo só floresce quando a disciplina individual se torna hábito. Com o tempo, esse comportamento começou a contagiar o elenco. Jogadores mais jovens passaram a imitá-lo. Ele não precisava impor autoridade. Ela nascia naturalmente do respeito conquistado no dia a dia. O Diego é o tipo de cara que fala pouco, mas quando fala, o vestiário inteiro escuta. Comentou uma vez Gabigol, em entrevista após a Libertadores de 2019. O capitão que uniu corações e mentes. O grande mérito de Diego foi entender que liderar é construir pontes, não muros. Em um elenco repleto de personalidades fortes e estrelas, soube encontrar o tom certo entre firmeza e empatia. Era ele quem, após um treino mais tenso, chamava o grupo para conversar, que servia de tradutor emocional entre jogadores e comissão técnica, que lembrava a todos o verdadeiro propósito: vencer juntos. Durante a era Jorge Jesus, seu papel se ampliou. Mesmo quando não era titular absoluto, continuava sendo a voz de comando nos bastidores. A postura de aceitar o banco de reservas com maturidade e continuar ajudando o time mostrou que o ego não tem espaço em equipes campeãs. A grandeza de Diego estava justamente aí, na capacidade de servir mesmo quando não era o protagonista. O educador silencioso. Diego via o futebol como uma escola. Para ele, cada treino era uma aula, e cada jogo, uma prova. Com os jovens, assumia o papel de educador, ensinava detalhes de posicionamento, controle emocional e até gestão da carreira. Em uma época em que muitos atletas se perdem com fama precoce, Diego foi um guia de equilíbrio. Histórias nos bastidores do ninho do urubu se tornaram comuns. Diego ajudando um jovem atacante a revisar seus lances de treino. Diego chamando um volante da base para conversar sobre leitura tática. Diego aconselhando colegas sobre como lidar com a pressão da torcida e da imprensa. Esse lado humano o tornava mais do que um jogador. Era um formador de mentalidades vencedoras. O peso da faixa de capitão. A faixa de capitão não é apenas um pedaço de tecido, mas um símbolo de responsabilidade. E Diego entendeu isso como poucos. Nos momentos de crise, era ele quem falava com serenidade. Quando o time vencia, fazia questão de dividir os méritos. Quando perdia, assumia a culpa como um verdadeiro líder. Essa postura o consolidou como um dos capitães mais respeitados da história recente do Flamengo.
Ele representava o equilíbrio entre emoção e razão, o guerreiro que sabia lutar com o coração, mas pensava com a cabeça. Ser capitão é carregar o escudo no braço e o time na alma, disse Diego em uma de suas entrevistas mais lembradas. Da desconfiança à eternização no coração da torcida. A trajetória de Diego no Flamengo também é a história de redenção. Nos primeiros anos, parte da torcida o criticava por não entregar o brilho esperado em jogos decisivos. Porém, a história muda para aqueles que persistem. E Diego persistiu. A imagem que ficou gravada na memória de milhões de rubro-negros é a dele, com muletas, vibrando intensamente na arquibancada após a vitória sobre o Emelec na Libertadores de 2019. Ali, o torcedor entendeu que Diego não jogava apenas com os pés, jogava com a alma. Desde então, sua relação com o público se transformou. As vaias viraram aplausos. A desconfiança, a admiração. E o nome Diego Ribas passou a ser entoado no Maracanã como sinônimo de respeito, entrega e amor à camisa. O pensador do futebol. Dentro e fora de campo, Diego sempre foi um estudioso. Lia livros sobre liderança, psicologia e fé. Assistia palestras, escrevia reflexões e buscava compreender o futebol como fenômeno humano, não apenas esportivo. Essa curiosidade intelectual o tornava diferente. Ele enxergava o jogo como uma metáfora da vida, com altos e baixos, disciplina, paciência e superação. Não é à toa que, após se aposentar, passou a ser visto como um intelectual do esporte, alguém capaz de traduzir a complexidade emocional dos bastidores para o público. Sua fala serena e argumentativa o transformou em uma das vozes mais respeitadas entre ex-jogadores. O legado que permanece. Diego deixou o campo, mas o Flamengo ainda respira sua influência. O profissionalismo que implementou virou cultura. O padrão de disciplina que defendia virou modelo para as novas gerações. E o espírito vencedor que ajudou a construir se tornou a identidade moderna do clube. Seu legado não é apenas esportivo, mas ético e humano. Ele mostrou que é possível vencer com elegância, competir com humildade e liderar com empatia. Nos bastidores, treinadores e dirigentes o citam como exemplo quando buscam novos líderes. Queremos alguém com a postura do Diego. E entre os torcedores, seu nome é mencionado com o mesmo respeito reservado a ídolos eternos. Aqueles que, mesmo após pendurarem as chuteiras, continuam vivendo no coração da nação rubro-negra. A essência de um verdadeiro ídolo. Ídolos não são apenas os que levantam taças, mas os que deixam valores. Diego Ribas ensinou que a grandeza não está apenas em vencer, mas em inspirar. Ele transformou o vestiário em sala de aula, o campo em palco de superação e a dor em combustível para a fé. Sua jornada é a prova de que o futebol pode ser arte, mas também pode ser filosofia, um espaço onde caráter, mentalidade e propósito moldam campeões muito além das quatro linhas. O tempo passa, os jogos acabam, os títulos se somem nas prateleiras. Mas o que fica é a história que você escreveu com o coração. Diego Ribas. O maestro que nunca esquece o Flamengo. O tempo passa, os gramados mudam, as vozes da arquibancada se transformam, mas há histórias que simplesmente não se apagam. Entre as muitas que o Flamengo escreveu em seus mais de 100 anos de glória, uma delas leva o nome de Diego Ribas, o maestro que conduziu o time da incerteza à eternidade, da reconstrução à glória continental. Depois da aposentadoria, Diego não se afastou do futebol, e muito menos do Flamengo. Mesmo fora das quatro linhas, continuou sendo presença constante nas arquibancadas, nas transmissões esportivas, nas entrevistas e nos bastidores do clube. A cada visita ao Ninho do Urubu, é recebido com abraços, olhares de respeito e o mesmo carinho de quem sabe que aquele homem ajudou a mudar o destino de uma geração. O último aplauso no Maracanã. O dia de sua despedida ficou gravado na memória de todos os rubro-negros. O Maracanã, iluminado por um pôr do sol alaranjado, estava cheio, não apenas de torcedores, mas de gratidão. As faixas traziam mensagens como obrigado, capitão e nosso maestro para sempre. Quando Diego entrou em campo pela última vez com a camisa 10, o estádio inteiro se levantou. Aquele não era apenas um adeus, mas uma celebração de tudo que ele representou: liderança, entrega, disciplina, fé e amor ao clube. Cada passo que dava pelo gramado parecia carregar lembranças, das vitórias, das dores, das lágrimas e das voltas olímpicas. Ao final da partida, com os olhos marejados, Diego ergueu os braços e apontou para o escudo no peito. Não havia discurso ensaiado, apenas emoção pura. Eu cheguei aqui como jogador e saio como parte dessa família. O Flamengo mudou a minha vida. E eu espero ter mudado um pouquinho a história do Flamengo. O estádio respondeu com um coro ensurdecedor de aplausos.
Naquele momento, ficou claro, ele não estava se despedindo de um clube, mas se eternizando nele. O Flamengo dentro dele. Mesmo longe dos gramados, Diego leva o Flamengo consigo, no tom da voz quando fala, no brilho dos olhos quando recorda Libertadores, e no orgulho de saber que fez parte de algo maior que o futebol. Hoje, como comentarista, palestrante e inspiração para jovens atletas, ele continua transmitindo os valores que o tornaram ídolo: respeito, foco, propósito e superação. Em entrevistas, fala sobre a importância da fé, do equilíbrio emocional e da gratidão, valores que aprendeu e fortaleceu nos anos vividos com o manto rubro-negro. Muitas vezes, ao comentar jogos do Flamengo, a emoção o trai. O sorriso discreto surge quando o time marca um gol, e o olhar firme revela que, no fundo, o coração dele nunca deixou o Maracanã. O eterno maestro. O legado de Diego Ribas é o de alguém que não precisou nascer flamenguista para se tornar um símbolo da nação. Ele conquistou o respeito com atitudes, construiu admiração com caráter e deixou saudade com autenticidade. O Flamengo o ensinou sobre paixão, e ele ensinou ao Flamengo sobre liderança e resiliência. No clube, sua história é contada com o mesmo carinho reservado a lendas que marcaram época. Nos corredores do Ninho, jovens jogadores ainda ouvem histórias sobre o capitão que unia o elenco, o líder que incentivava nas derrotas e o homem que ensinava que a vitória começa na mente. Um amor que não envelhece. O tempo passa, mas certas conexões permanecem intactas. Diego segue visitando o Maracanã com os filhos, agora nas arquibancadas, sentindo a energia que antes vivia dentro de campo. A cada canto da torcida, a cada faixa erguida, ele se reconhece, não como o jogador que foi, mas como parte da alma flamenguista. Porque o Flamengo não é apenas um clube. É um sentimento, um estado de espírito, uma chama que queima para sempre. E, para Diego Ribas, essa chama jamais se apagará. O Flamengo me ensinou que o futebol é mais do que vencer, é tocar corações. E o meu, para sempre, será rubro-negro. Diego Ribas. O encerramento de um ciclo, o início da eternidade. O maestro pendurou as chuteiras, mas sua sinfonia ainda ecoa no Maracanã. Ela vive nas novas gerações de jogadores que seguem seu exemplo, na torcida que o reverencia, e nos corações que ainda se emocionam ao lembrar daquele camisa 10 que guiou o Flamengo rumo à glória eterna. Assim, termina a jornada de Diego Ribas dentro dos gramados, mas não a sua história com o Flamengo, porque ídolos não se despedem, apenas mudam de lugar. E em algum canto do Maracanã, entre o som dos tambores e o grito da nação, ainda é possível ouvir o eco de sua melodia. Aqui é Flamengo. Aqui é Diego Ribas. E essa história jamais será esquecida. Se a história de Diego Ribas te inspira a acreditar que sonhos grandes se constroem com coragem, dedicação e disciplina, então compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. Comente abaixo qual momento da trajetória dele mais te marcou e nunca esqueça. Cada passo, por menor que pareça, pode transformar o impossível em realidade. Inspire-se, lute e faça história você também.